Salve, salve guerreiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Guilherme Venturim aqui com vocês, seu professor de Engenharia Civil. Vou trazer hoje o curso de Análise Estrutural. A gente vai começar a avançar na análise estrutural, desde o início dos princípios fundamentais, dos princípios básicos da análise estrutural, e vamos aos poucos consolidando o conhecimento. Eu não sei qual é o seu nível de aprofundamento dentro da disciplina, mas é importante que todos acompanhem esse curso do início ao fim para que seja possível nós resolvermos lá no final as estruturas mais complexas, sem, claro, deixar os fundamentos de lado para conseguir resolver também não só questões de cálculo, que muitas vezes a pessoa associa a análise estrutural a cálculos muito complexos, mas na verdade não só questões de cálculos, quero também torná-lo apto a resolver questões teóricas, questões que envolvam conceitos fundamentais da análise estrutural. Bom, esse é o nosso curso e essa é a nossa aula sobre análise estrutural. A aula de hoje vai tratar sobre os conceitos, as considerações iniciais da análise estrutural. E é isso que a gente vai falar hoje. Coloco o slide aqui na tela para vocês. Considerações iniciais, análise estrutural. Vamos começar falando do projeto estrutural de qualquer edificação, tá? De qualquer construção. Ele vai ser sempre um estudo através do qual a estrutura e suas partes componentes são dimensionadas de forma a garantir principalmente três coisas. Qual é o nosso objetivo, né? Por que a gente dimensiona as estruturas, seja ela de aço, de concreto, de madeira, qualquer tipo de estrutura, basicamente para garantir uma capacidade resistente, e essa capacidade resistente das nossas estruturas está diretamente ligado à segurança à ruptura, e é o que a gente chama, no dimensionamento, de estado limite último. A capacidade resistente, então, está diretamente ligada ao estado limite último. Estado limite que pode ser a perda de equilíbrio da estrutura, quando ela se admite como corpo rígido, quando a estrutura esgota sua capacidade resistente em parte ou em todo, quando acontece o colapso progressivo, com o colapso por solicitações dinâmicas, esse, de fato, é o principal motivo que uma pessoa pensa quando vai dimensionar uma estrutura. Ela não pode se romper, ela não pode entrar em colapso, ela não pode falhar. Estado limite último relacionado à capacidade resistente das nossas estruturas. Só que esse não é o único fato, esse não é o único fator que importa no dimensionamento. A gente tem também que considerar o desempenho em serviço, ou seja, minha estrutura ela não se rompe, ela está ali segura, mas ela atende aos critérios de projeto, ela atende às especificações na qual foi projetada, para qual foi projetada. Então, quando a gente fala de desempenho em serviço, nós falamos do nosso estado limite de utilização ou estado limite de serviço, o ELS, que vai trazer para nós o quê? Conforto ao usuário, aparência, boa utilização. Nós temos ali os estados limites, por exemplo, no concreto, que eles falam da formação de fissuras, eles limitam a abertura das fissuras, que a gente já passa, né? Principalmente quem é leigo já começa a falar de rachadura, de trinca, de fissura. Tem sempre aquela piada, né? Que na minha obra fissura, e quem eu gosto mais ou menos é uma trinca, e quem eu não gosto uma rachadura, né? Porque não tem um conceito pacificado assim de dimensões, de tamanho de abertura de fissuras para a gente poder se enquadrar. Geralmente a gente pode enquadrar tudo como fissura, mas como é um nome mais robusto, fica para as nossas obras, né? Para quem a gente às vezes não gosta, a gente fala que tem uma rachadura no prédio. Mas de fato, estruturas de concreto, por exemplo, elas têm baixíssima resistência à tração. O concreto não resiste à tração, então as fissuras elas aparecem. Muitas vezes a gente tem que limitar a abertura de fissuras. E isso, tanto as fissuras quanto o deslocamento das estruturas, a vibração, estruturas leves, estruturas esbeltas, por exemplo, como estruturas de aço, elas podem atingir o estado limite de vibração excessiva, aliás, elas podem ter vibração excessiva. E isso é ruim, não só porque impacta diretamente na estrutura, no estado limite último, mas porque
o conforto do usuário fica prejudicado. E aí, quando a gente fala das estruturas do desempenho em serviço, é condições plenas de utilização. Eu não posso ter, por exemplo, uma escada que vibra excessivamente, ou, por exemplo, uma viga que tem uma deformação gigantesca, enorme, que causa medo em todo mundo, não traz conforto ao usuário. Mesmo que esteja segura, ela não pode ser desconfortável. E por último, durabilidade. Nossas estruturas elas têm que resistir às influências ambientais previstas. E qual é a melhor forma de falar sobre durabilidade? É difícil você projetar uma durabilidade, mas as normas muitas vezes elas restringem, elas exigem, fazem exigências para que as estruturas tenham uma durabilidade mínima. Professor, cita para mim alguns exemplos de durabilidade que eu possa aplicar no projeto. A estrutura de concreto, por exemplo, quando a gente dimensiona as estruturas de concreto, a gente tem a classe de agressividade ambiental, que de acordo com a classe de agressividade do meio, existem alguns requisitos, alguns critérios de durabilidade, como por exemplo a relação água-cimento, ela é limitada, a classe de resistência do concreto, ela é exigida de acordo com a classe ambiental, né? Agressividade ambiental. O cobrimento, talvez o melhor exemplo de durabilidade seja a exigência aos cobrimentos mínimos nas estruturas de concreto. Veja bem, eu exijo que tenha uma cobertura que proteja a armadura em função da classe de agressividade ambiental. É um parâmetro direto que determina a durabilidade da estrutura? Às vezes, você pode considerar como um parâmetro indireto. Tende a durar mais por ter a cobertura adequada, e é isso que é importante. Então, durabilidade também. O consumo de cimento, a gente sabe, enfim, vários fatores que influenciam na durabilidade das nossas estruturas. Bom, dentro disso, nós temos duas grandes partes da análise, né, do dimensionamento das estruturas como um todo. Nós temos a análise estrutural e temos a resistência dos materiais, que são duas disciplinas que são vistas de forma isolada. E a gente também pretende tratá-las aqui no curso de formas distintas, onde a análise estrutural ela vai ser responsável pela determinação das reações, as reações que a gente chama de reações de apoio, né? Os esforços solicitantes, que são os esforços que surgem internamente nas estruturas, e as suas deformações, quando a gente solicita uma estrutura por agentes externos, que não necessariamente são cargas, são as ações, né? Ações é um nome mais genérico para tudo aquilo que acontece de efeito, que causa de fato efeito nas nossas estruturas. Então as cargas, geralmente, o termo anterior utilizado eram as cargas, mas hoje um termo mais genérico, mais sofisticado seria referir às cargas como ações. As cargas no sentido gravitacional, mas nós podemos ter esforços aí em todos os sentidos. Variações térmicas, movimentos de apoio, tudo isso são tratados aqui na análise estrutural. Por exemplo, quando a gente pega uma viga biapoiada, temos as reações, temos os diagramas, isso a gente trata dentro de análise estrutural. Professor, e resistência dos materiais? Bom, a resistência dos materiais, essencialmente, ela depende da análise das estruturas para identificar os esforços, as reações, esforços solicitantes, só que ela já vai tratar mais especificamente das propriedades do material, dos materiais, do aço, do concreto, os ensaios, a propriedade da seção transversal, momento de inércia, momento estático de inércia, centroide da seção transversal. Vamos tratar sobre isso, sobre a curva tensão-deformação do material e, de fato, sobre as tensões atuantes no material. Essencialmente, a gente tem duas ali, tensões normais e tensões de cisalhamento, em decorrência dos diversos esforços solicitantes. Então, eu determino o esforço solicitante, depois verifico o dimensionamento lá na resistência dos materiais para ver se o meu material, dados os comportamentos e dados os esforços solicitantes, se ele resiste à seção transversal, o material. A gente faz essa comparação. Então, um esforço solicitante que atua no nosso material tem que ser menor do que o esforço que esse material resiste. Isso, inevitavelmente, a análise estrutural e resistência dos materiais não conseguem andar de forma isolada, embora sejam tratadas como disciplinas diferentes. E assim faremos ao longo das nossas aulas. Bom, começando sobre a análise estrutural, ela vai consistir na determinação, como eu disse, esforços internos e externos. O que são esforços internos e externos? Os externos são as reações de apoio, né? Enfim, cargas externas, ações.
externas aplicadas. E os esforços internos? Ora, esforços internos são aqueles que nós já conhecemos, o esforço normal, o esforço cortante, que eu vou adotar aqui como V, algumas literaturas adotam como Q, esse esforço cortante, o momento fletor, o torque ou o momento torsor, são todos esforços internos. Suas tensões correspondentes, nós vamos ter tensão normal, vamos ter a tensão de cisalhamento, os deslocamentos, deslocamentos e deformações da estrutura. Deslocamentos, inclinação, a rotação, a linha elástica, a deflexão que uma viga sofre, quando que ela se deforma, quando que ela se desloca. E as deformações, olha, a seção transversal, ela se deforma, depende do coeficiente de Poisson, ou as deformações de alongamento, encurtamento, rotação das seções transversais, tudo isso a gente trata na análise estrutural. Lembrando que as tensões aqui vão ser abordadas especificamente no curso de resistência dos materiais. Nossa análise estrutural, ela considera apenas cargas estáticas. Então, vale a pena lembrá-los que nossa análise estrutural é baseada em cargas estáticas. E aí você me diz, professor, eu já estudei linha de influência, eu já estudei cargas móveis, o que você está falando está errado. E aí eu te digo, pessoal, quando a gente estuda linha de influência, a gente simula uma carga móvel em diversas posições de uma ponte, de um viaduto, por exemplo, mas são sempre fotografias estáticas. Quando a carga se desloca, nós fazemos várias fotos, vários retratos desse deslocamento, e aí fazemos a envoltória de esforços, tudo isso que vai ser assunto do nosso curso. Só que sempre, mesmo quando a gente está falando de carga móvel, mesmo quando a gente está falando de linhas de influência, são cargas estáticas. A análise é feita sob a ótica de uma foto, uma carga estática. E um comportamento linear. Aqui a gente, na nossa análise estrutural, a gente considera um comportamento linear para a estrutura. Eu vou falar melhor sobre isso. O que é esse comportamento linear? A linearidade de material é a linearidade geométrica. De que eu estou falando? Preste atenção, fique com a gente no curso, você vai ver sobre isso. Agora, dentre esses conceitos, os esforços que nós calculamos, eles baseiam sempre materiais com análise, com comportamento elástico linear, ou seja, aqueles que respeitam a nossa lei de Hooke, que é uma lei mais aprofundadamente vista em resistência dos materiais, mas a gente pode especificar aqui que a tensão depende diretamente da deformação. Então, a tensão que age na estrutura depende diretamente, como que eu posso dizer? Diretamente ligada, né, relacionada às deformações. Não é assunto da resistência dos materiais, não é assunto da análise estrutural, mas a gente está adotando como um comportamento elástico linear e pequenas deformações e pequenos deslocamentos. É o que a gente chama de uma análise de primeira ordem. Vocês vão ver isso. Então, uma análise de primeira ordem para materiais que respeitam a lei de Hooke. Nosso curso vai tratar exatamente sobre, primeiro, cargas estáticas. Segundo, uma análise de primeira ordem para pequenos deslocamentos, pequenas deformações. E terceiro, materiais que respeitam o comportamento elástico linear. Vocês vão ver que nem sempre esse dimensionamento ele vai trazer para a gente a melhor solução, a melhor resposta, mas é o que a gente consegue, através dos cálculos da análise estrutural, determinar. Então, lembre-se bem desses requisitos aí, essas condições para utilizarmos a análise estrutural. Bom, nosso foco aqui, então, acabei de falar, cargas estáticas, pequenas deformações, pequenos deslocamentos, comportamento elástico linear, e vamos tratar de todas as estruturas? Conceitualmente sim, mas os nossos cálculos vão ser aplicados em estruturas reticuladas, que são aquelas estruturas formadas por barras, barras com eixo claramente definido e nós. As barras são os elementos em que a dimensão do eixo longitudinal é preponderante em relação às demais dimensões. Nossa análise estrutural, então, se restringe muito a, primeiro, pressupostos, princípios, né, de carga estática, deformação, comportamento, e a um tipo de estrutura, que é a estrutura reticulada. Eu vou falar um pouco mais sobre os outros tipos de estrutura, né,
mas essencialmente trataremos sobre esse tipo de estrutura reticulada, que são as nossas barras. Gente, o equilíbrio global é uma coisa que a gente tem que comentar sempre, que ele tem que ser respeitado, mesmo que a gente tenha um carregamento externo e mesmo que a gente seccione uma estrutura. E tem muita gente que não consegue visualizar isso, é importante que nós visualizemos. Ora, as cargas externas, todo mundo sabe que deve estar em equilíbrio com o quê? Com as reações de apoio. Então, as reações de apoio servem para equilibrar a estrutura com relação às cargas externas. A gente está falando do quê? Essencialmente da segunda lei de Newton. Se a gente tem que ter força igual a massa vezes aceleração. Se a gente tem força resultante, a gente vai ter aceleração, vai ter movimento. E isso nós não queremos, nós estamos falando da estática das estruturas. Nós trabalhamos sempre com somatório de forças, e aí eu coloco até de forma vetorial, igual a zero. Somatório de forças vai ser sempre nulo. Isso é uma premissa da isostática, da estática aqui das estruturas. Nós não estamos falando da dinâmica, do movimento, estamos tratando de estruturas estáticas. Então, sempre, somatório de forças e somatório de momentos vai ter que ser igual a zero com relação aos esforços, reações de apoio. Agora, quando seccionada, e aí que muita gente não consegue visualizar, a estrutura também deve apresentar esforços internos que garantam o equilíbrio das partes. Então, se eu divido uma viga em duas partes, o que estava antes equilibrado como um todo, as reações equilibravam as minhas ações. Perfeito. Seccionei. Agora, surgem esforços internos na estrutura, que são os famosos esforços solicitantes ou esforços solicitantes internos, que tem que obrigatoriamente resultar em um somatório de força, somatório de momento igual a zero. Porque se tem resultante de força diferente de zero, tem deslocamento. Tem, seja um deslocamento de translação, como corpo rígido, seja um deslocamento de rotação, como corpo rígido. Então preste atenção, eu não estou falando que as estruturas são indeformáveis. Quando eu tenho uma viga em balanço, por exemplo, e eu tenho uma carga aplicada na ponta do balanço, eu vou mostrar para vocês todos esses casos, eu tenho deformação, a viga se deforma. E ela então sofre um deslocamento. Uma deformação é um deslocamento, só que é um deslocamento decorrente da sua rigidez, e não um deslocamento como corpo rígido. Então, se ela rotaciona como corpo rígido, isso aí a gente não sabe analisar. A gente está tendo alguma força resultante que está ou fazendo ela rotacionar ou fazendo ela se deslocar. Agora, um apoio, uma viga, um pórtico que se desloca devido à deformação imposta pelos vínculos e pelas ações, isso daí está dentro do nosso conteúdo, está dentro do nosso escopo. Isso é uma deformação, é um deslocamento decorrente de deformação, e não um deslocamento decorrente de força resultante e, consequentemente, deslocamentos como corpo rígido em nossas estruturas. Então, preste bem atenção nisso. No plano, obviamente, aqui a gente tem 3 condições obrigatórias de equilíbrio. São sempre essas 3? Eu te desafio a pensar um pouco. Nem sempre são essas 3. No plano, via de regra, nós temos somatório de força em x igual a zero, somatório de momento em x igual a zero e somatório de forças em y, né? Somatório de momento, somatório de forças em x e somatório de forças em y, adotando esse sistema plano xy aqui, ou seja, resultante todas igual a zero. Agora, no modelo espacial, aí nós vamos ter um pouco mais de componentes. Temos 3 componentes de deslocamento, ou seja, é o deslocamento de translação em x, em y ou em z, e os momentos x, y e z pode rotacionar em torno de todos os eixos. Esse é o modelo espacial. Via de regra, nosso curso aborda o plano. No plano, são essas as 3 equações, com exceção de uma estrutura, a grelha, né? A gente vai ver a particularidade de grelha quando tratarmos deste assunto. Mas, via de regra, coloque na sua cabeça, somatório de força em x igual a zero, y igual a zero, momento igual a zero. Creio que todos vocês já tinham isso da graduação, esse conhecimento prévio básico. De repente, você ainda não ouviu falar sobre o grau de liberdade. Esse é um assunto que
vem geralmente de forma teórica nas provas, que é o quê? O que são os graus de liberdade? É o número de movimentos rígidos possíveis e independentes que um corpo pode executar. É exatamente o que a gente estava falando. Um corpo no plano, ele se desloca, translada como corpo rígido na horizontal ou na vertical. Se eu adotar o sistema de eixos, por exemplo, XY, translação em X, translação em Y. E rotação em torno do eixo, o quê? Do eixo Z. Então, são 3 graus de liberdade possíveis, deslocamentos como corpo rígido. Perfeito? E eu preciso restringi-los. Agora, no caso espacial, como a gente viu no modelo aqui, logo antes, no modelo espacial, nós temos 6 graus de liberdade, porque ele pode se transladar em X, transladar em Y, transladar em Z e rotacionar em torno de todos esses eixos. Para manter o equilíbrio, para manter a estaticidade da estrutura estática, nós vamos então ter 6 graus de liberdade e os 6, no caso plano, têm que ser restringidos. Quando a gente fala de uma estrutura, muitas vezes a literatura ou umas questões vão trazer estrutura restringida ou estrutura não restringida. Basicamente é uma estrutura que não se desloca como corpo rígido. Uma estrutura hipostática, por exemplo, via de regra para os carregamentos, ela tem um comportamento de uma estrutura não restringida. Uma estrutura isostática é uma estrutura restringida. Uma estrutura hiperestática é uma estrutura restringida. Então, nós vamos falar melhor sobre esses conceitos, mas eu preciso brifar você para que você entenda o que nós vamos tratar dentro do nosso curso de análise estrutural. E aí, uma questão de aplicação já na tela. Questão da aeronáutica, né, do EA ao EAR. A estrutura de uma construção pode ser definida como o conjunto de partes resistentes que tem como objetivo receber e transmitir as ações atuantes até seus apoios externos. O projeto estrutural, por sua vez, tem o objetivo de definir a estrutura de uma dada construção, de modo a garantir a segurança contra os possíveis modos de tracinho da estrutura em seu conjunto e de cada uma de suas partes componentes. Além disso, deve garantir também, tracinho, tracinho, suficiente e boas condições de funcionamento da construção. A sequência que preenche corretamente as lacunas é, ora, o que seriam as boas condições de funcionamento da construção? Boas condições, estado limite de serviço, né? O desempenho em serviço. Estamos falando do estado limite de serviço, que é o desempenho. O que mais que eu preciso garantir? Ora, preciso garantir o estado limite último, que é o relacionado à ruptura, e preciso garantir as condições de quê? De durabilidade. Perfeito, são os 3 princípios ali, né? Como a questão mostra aqui das nossas estruturas. Então, primeiro, garantir a segurança contra os possíveis modos de ruptura, que é o estado limite último, ruptura, ruptura. Além disso, deve garantir também, tracinho, tracinho, suficiente, ou seja, durabilidade suficiente. Por isso, a empregabilidade, a intervenção, distribuição de cargas não estão aí dentro daqueles princípios que nós tratamos inicialmente. Uma questão bem simples de aplicação, gabarito letra A. Agora, uma outra questão. No apoio representado na figura acima, na verdade abaixo aqui, né? Tem-se a estrutura apoiada sobre uma esfera perfeitamente lubrificada. Está falando que não tem atrito ali. O único movimento que ela é capaz de impedir é a translação na direção, translação na direção vertical OZ, origem Z. Então ela consegue, na verdade ela não consegue, esse apoio ele impede o deslocamento em Z. Aparecendo com isso uma reação, a reação está aqui, RZ, agindo sobre a estrutura conforme indica a figura. O apoio será dito, então, um apoio com um movimento impedido, um movimento restringido, ou, se eu falo que ele tem um movimento impedido, é o mesmo que dizer que ele tem quantos graus de liberdade? E aí você precisa lembrar, eu estou falando de uma estrutura plana, se eu estou falando de uma estrutura plana, ela tem 3 graus de liberdade, 3 graus de movimento. Se eu estou falando de uma estrutura espacial, tridimensional,
6 graus de liberdade. Nesse caso aqui, a questão não mencionou, mas ela me deu um desenho aqui, ó, tridimensional, x, y, z, o sistema de eixos. Então, qual é a melhor alternativa? Se eu considerar que é plano, eu teria 3 menos 1 movimento impedido, marcaria a letra E. Só que a questão não falou hora nenhuma que eu estava falando apenas no plano, ela me deu uma estrutura. Então, uma estrutura espacial tem 6 graus de liberdade. Este apoio só restringe 1 grau de liberdade. 6 menos 1, 5. Por isso, o gabarito dessa questão é letra B, 5 graus de liberdade. Conceitos iniciais bem apresentados, considerações, a gente precisa entender o que a gente vai tratar e eu vejo você na próxima aula para aprofundar um pouco mais agora neste assunto.